Amém? Vamos lá. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a vida no Espírito. E eu quero falar a partir desse texto. Nós vamos ler a partir do verso 15. Gálatas 5:15. Você achou aí? Esse versículo 15 ele é muito estranho para mim, irmão. Né? Não sei se para você ele é, mas para mim ele é um pouco estranho. Ele fala assim, ó. Você achou aí, amém? Ele diz assim, ó. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora presta bastante atenção nesses dois próximos versículos. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Diga comigo, já crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos, já que vivemos no Espírito, andemos, diga comigo, andemos também pelo Espírito. Já que vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Essa noite nós estamos rendidos diante do Senhor. Essa noite nós estamos vulneráveis à tua voz. Que o Senhor continue nos conduzindo, trazendo clareza para os nossos pés, lâmpada para os nossos corações, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser marcados e tocados pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, gente? Queridos, esse é um texto que para mim ele é muito forte, não é? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele revela algumas verdades muito profundas, não é? E muitas vezes essas verdades elas são pouco recebidas por nós. Essas verdades são muito profundas e às vezes elas não são compreendidas. Elas, por não serem compreendidas, elas são negligenciadas. Paulo ele traz aqui um princípio poderoso, uma afirmação poderosa e muito direta, muito clara. Ele não arrudeia não. Ele fala assim, gente, ó, os que pertencem a Cristo, eles já crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Está aqui comigo, irmão? Se vocês pertencem a Cristo, então a carne de vocês perdeu a vida. Se vocês têm um dono, e o dono de vocês é Cristo, então as paixões, os desejos de vocês já não podem mais sobressair sobre vocês. Esse é o princípio que ele ensina aqui, no versículo 24. No versículo 25, ele declara que nós precisamos viver pelo Espírito.
No verso 24, ele diz que nós estamos crucificados, a nossa carne está crucificada. Logo no verso 25, depois da carne crucificada, ele diz então que vivemos pelo Espírito. Se você for seguir aqui o fluxo desse texto, irmãos, Paulo, primeiro ele apresenta a crucificação da carne, e depois ele fala de uma nova realidade, a vida no Espírito. Então Paulo está dizendo que a carne crucificada, ou a crucificação da carne, abre a porta para uma nova realidade de vida. Você está aqui comigo? Ele abre a porta para uma nova realidade. Então ele fala aqui de uma transição. E essa transição, ela não pode ser ignorada por nós. Não pode. Quantos aqui pertencem a Cristo? Tem gente que não pertence, né? Então, ok, tudo bem. Se você não pertence, tudo bem. Se você pertence a Cristo, onde que está a fonte da tua vida? Por que você vive? O que te faz levantar de manhã cedo? Quem conduz os teus passos? Quem define a tua vida? Nós não podemos ignorar esse princípio. Existe uma vida, irmãos, que só pode ser vivenciada depois da cruz. Não tem como viver no Espírito sem ter passado pela cruz. É somente depois de dizer assim, ó, vocês foram crucificados com Cristo, é que ele diz, então vivam pelo Espírito. Porque não tem como viver pelo Espírito sem passar pela obra da cruz de Cristo. Você está aqui? Ou seja, a vida no Espírito não é para quem anda na carne. Não, eu vivo no Espírito, mas de vez em quando eu dou uma fofocadinha. Então você não vive no Espírito. Não, eu vivo no Espírito, mas assim, ó, de vez em quando eu tenho um ciúmezinho. Então você não vive no Espírito. Se há obra da carne, não há vida no Espírito. Irmão, obra da carne, preste atenção nisso. Obra da carne e fruto do Espírito não habita dentro da mesma pessoa. É isso que Paulo ensina aqui. Como que nós aprendemos? Por favor, preste atenção aqui, ó. Nós aprendemos assim, tem dia que o Espírito parece que está mais forte. Então eu amo mais, eu vivo mais em paz. Parece que o fruto do Espírito parece que ele aflora um pouco mais. Mas tem dia que as obras da carne tomam de conta. Não, irmão. Se as obras da carne tomam de conta, não há fruto do Espírito. Não é estágios da vida, não é momentos da vida, é estilo de vida. Então, se você vive na carne, você precisa se converter de novo. Você precisa passar pela cruz e morrer para você mesmo. Você está entendendo isso? Então, não são momentos do seu dia. Rapaz, quando eu estou de boa, na frente da televisão, assistindo uma Netflix, com uma pipoquinha, com um negócio, rapaz, aí eu sou amável, eu sou... Cara, mas assim, ó, se eu estou num dia de trabalho puxado e aquela ira vem e o cara... irmão, então você não passou pela cruz, não há vida do Espírito aí. É simples assim. Entenda isso. Não são estágios, não são momentos da vida, é estilo de vida. Por isso ele diz assim, ó, os que pertencem a Cristo já foram crucificados, ou já crucificaram a sua carne, já crucificaram as suas paixões, já crucificaram os seus desejos, já crucificaram, não é vão crucificar. Se pertence a Cristo, é porque já crucificou. Quantos estão entendendo isso? Não, ele não está dizendo que aqueles que pertencem a Cristo irão crucificar. Se não crucificou, não pertence a Cristo. Se não crucificou, você tem outro dono. É forte, né? Se não crucificou, você tem outro dono. Existe uma vida que é para depois da cruz. Existe uma vida que é para aqueles que já foram crucificados. Você está aqui comigo? Só que preste atenção. O que Paulo me ensina aqui também é que a crucificação da carne não é o fim da jornada.
não é o fim da jornada. O que é a crucificação da carne? É o início de uma nova vida. Amém? A crucificação da carne é o início de uma nova vida. Ele está nos ensinando aqui, irmãos, que depois da cruz não há morte. Depois da cruz não é o destino final. Depois da cruz há vida. Por isso ele só fala de vida no Espírito no verso 25, depois de falar de crucificação da carne no verso 24. Porque a vida no Espírito é a vida que se vive depois da cruz. Então a cruz não é o final. A cruz não é o fim da sua vida. A cruz é o início de uma nova vida. Quantos estão entendendo isso? Cara, eu vivo pelo Espírito. Você não tem ideia de como eu vivo pelo Espírito. Mas aí as obras da carne ainda de vez em quando elas... Não, amigo. A vida no Espírito só pode ser vivenciada por aqueles que passaram pela cruz. Aqueles que estão mortos para a sua carne. O velho homem, aquele que ainda não passou pela cruz, não pode viver pelo Espírito. Entendendo isso, eu desconfio de algo. Eu desconfio que 99%, para não dizer 100%, de nós que estamos nessa reunião aqui hoje, nunca vivemos pelo Espírito. Porque as obras da carne ainda estão aí. E eu estou dentro desses 99%, tá? Eu desconfio, irmão, que nós não sabemos o que é viver pelo Espírito. Porque nós atrelamos viver pelo Espírito a falar em línguas numa reunião como essa. Nós atrelamos viver pelo Espírito a sensações em um encontro como esse. Então, eu falo em línguas no culto de domingo, mas eu sou imoral dentro de casa durante a semana. Eu falo em línguas no culto de domingo, eu sinto até uma sensação, mas eu sou impuro. Eu sou irado, eu sou invejoso, eu sou maldizente, eu calunio os outros, eu desejo mal para o outro. Então, querido, eu não passei pela cruz de Cristo, a carne ainda está viva. Esse é o princípio que ele ensina aqui. Você está aqui comigo? Mas vamos lá. O que há de animador numa palavra como essa? Esses dias eu recebi, agora essa semana eu recebi um áudio. Fui ministrar numa igreja há 3 anos atrás. Aí agora tinha uma pessoa nesse dia na igreja, e esses dias agora mandou uma mensagem para um conhecido meu, e ele me mandou, ela dizendo assim: rapaz, aquele homem é um louco, eu estava com raiva dele. Como é que ele prega um negócio daquele, moço? Eu saí de lá com raiva dele. Agora eu estou achando ele legalzinho, porque ela está congregando na nossa comunidade em outra cidade. Estou achando ele mais legalzinho assim, mas eu achava ele louco, com raiva, ficava com raiva dele. Mas o que há de animador numa palavra como essa? Acaba de dizer que ninguém aqui é crente, ninguém aqui morreu para si mesmo, está todo mundo, ninguém viveu pelo Espírito. O que há de animador nisso? O que há de animador nisso, irmãos, é que nós aprendemos que o cristianismo, ele não é marcado apenas por uma renúncia. A marca do cristianismo é uma substituição de vida. Está aqui comigo? Amém, gente? É uma substituição de vida. Não se trata apenas de morrer para algo. Se trata de viver para algo. Você está aqui comigo, amado? A carne precisa ser crucificada. Mas esse não é o ponto final. Eu não estou aqui dizendo que você tem que crucificar a carne e ponto. Eu estou dizendo também que, além da sua carne ser crucificada, o Espírito de Deus precisa se tornar a nova fonte da sua vida. É isso que Paulo está ensinando aqui. Além da sua carne ser crucificada, o Espírito de Deus precisa se tornar a nova origem da sua existência, o novo ambiente da nossa vida. Além de mortificar a tua carne, você precisa, irmãos, nós precisamos fazer do Espírito de Deus a fonte da nossa existência. O que às vezes passa desapercebido pelos nossos olhos é que a cruz, ela não nos conduz a um vazio.
A cruz não nos conduz a lugar nenhum. A cruz, ela não nos conduz a uma existência que é baseada apenas numa negação. A cruz não é só, não pode isso, não pode aquilo, mortificar a carne não pode mentir, não pode roubar, não pode não sei o quê, não pode falar mal, não é só isso, irmão, não é só isso. A cruz nos conduz a uma nova realidade de vida. Você está entendendo isso? Quando ele fala assim, ó, sobre essas coisas não há lei, é porque a lei sempre dizia assim, ó, não faça isso, não mate, não roube, não. Aí Jesus fala assim, tá, Jesus, tá, não é para matar, não é para roubar, é para fazer o quê? Aí ele fala assim, existe uma nova realidade, além da negação. Qual é a nova realidade? Se a negação diz não mate, aí eu venho e digo assim, ó, ame. Esse é um novo estilo de vida a partir da cruz, é isso que ele está dizendo. Existe uma nova realidade depois do sangue derramado, irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente rejeita isso. Nós não queremos uma nova realidade de vida. Irmão, o que mudou na sua vida? Não, pastor, eu morri para mim mesmo, eu passei pela cruz, eu aceitei Jesus, me converti. Eu estou usando aqui todo o termo que a gente usa. Eu me converti, aceitei Jesus, eu sou crente. Tá bom, o que mudou na sua vida? Você continua vivendo do mesmo jeito. Olha aqui, irmão, para as obras da carne e para o fruto do Espírito, o que está mais presente na nossa vida? Então, como nós passamos pela cruz, mortificamos a carne e a carne ainda vive? A cruz nos conduz para uma nova realidade. Se eu vivo como eu sempre vivi, e digo que passei pela cruz, eu estou me enganando. Eu não passei pela cruz. Quantos estão entendendo isso? Oi. Você está aqui comigo, querido? Amém? Então sim, nós somos crucificados com Cristo. Amém? Está até com medo de dizer amém, né? Amém, gente. Mas a boa notícia é que agora nós vivemos pelo Espírito. Fomos crucificados com Cristo, mas agora vivemos pelo Espírito. Isso muda completamente a perspectiva da vida cristã. Completamente, irmão. Se não passarmos pela cruz, não se vive pelo Espírito. Eu passei pela cruz, então agora vamos lá, gente. Vamos viver pelo Espírito. Amém? Vamos viver pelo Espírito. A vida cristã, presta atenção nisso, ela não é sustentada por um esforço constante de se mortificar. Não é isso que sustenta uma vida cristã. Como se esse fosse o centro da caminhada. Não, eu tenho que viver para não cair. Eu tenho que viver para não tropeçar. Eu tenho que viver. Não, irmão, a vida cristã, ela é sustentada pelo relacionamento com o Espírito. A vida cristã não é sustentada por uma negação constante. Você não vive para não fazer, você vive para... A vida cristã é viver pelo Espírito de Deus. Então ele fala assim, gente, vamos lá, verso 25. Já que vivemos no Espírito, quantos vivem no Espírito? Gente, vamos lá. Então andem no Espírito. Já que nós vivemos no Espírito, então vamos lá. Vamos viver pelo Espírito no dia a dia, fazendo um frete. Você está aqui comigo? Vamos lá. Não é só sobre o que você deixou quando passou pela cruz. Não. É sobre, irmãos, cara, pega isso aí de presente para você. A questão não é só o que você deixou para trás. A questão é, a partir do que você deixou para trás, onde está a tua fonte de existência agora? Onde você passou a viver? Porque, irmãos, a fonte mudou. A fonte agora já não é mais a carne. A fonte é o Espírito. Amém? Isso redefine a nossa existência. Nós não devemos viver apenas para resistir à carne. Devemos viver para fluir na vida do Espírito. Então, esse é
é a conexão que o pensamento de Paulo nos ensina. No versículo 24 ele fala assim, ó: se vocês pertencem a Cristo, vocês crucificaram a carne. No versículo 25 ele apresenta a consequência direta de crucificar a carne. Qual é a consequência direta? Viver pelo Espírito. Então nós vemos uma progressão no texto. Nós vemos uma transição de quê? Da morte da carne para a vida no Espírito. E a impressão que eu tenho é que parece que a gente não transicionou. Parece que a gente só morreu na carne, para a carne. Não, morreu para a carne. Tá, mas como é que você vive agora? Pois é. Nós não andamos no Espírito. Amém, gente? A sua carne foi crucificada lá em Cristo. Obrigado por um amém no meio do culto. A sua carne, ela foi crucificada em Cristo. Mas, meu irmão, existe uma nova fonte de vida. A sua carne, ela foi crucificada em Cristo. Mas entenda, existe uma nova dinâmica de existência. Isso é que ele explica aqui, falando das obras da carne e do fruto do Espírito. Então ele conclui essa exortação prática, nos ensinando o seguinte: se vivemos pelo Espírito, devemos então andar pelo Espírito. Paulo não está aqui, irmãos, acrescentando uma nova exigência. Não. Paulo está mostrando uma coerência. Uma coerência. Ele está mostrando uma coerência que é esperada entre o que recebemos e a forma que vivemos. Irmão, tem que haver uma coerência. Meu Deus, como que você diz que você está recebendo a vida de Deus se você vive como se a sua carne fosse a fonte da tua existência? Não há coerência entre o que recebemos e a forma que vivemos. Porque parece que se as pessoas ouvirem o que falamos, elas aceitam a Jesus, mas se elas verem como vivemos, elas desviam da rota. Não há uma coerência. Dizemos que mortificamos a carne, dizemos que vivemos no Espírito, mas não andamos no Espírito. Essa palavra andar não fala só de um movimento, fala de um estilo de vida. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, lá no começo do texto que lemos, no verso 15, ele fala sobre um desajuste comunitário. Ele fala assim: gente, presta atenção, vocês estão mordendo. Cara, o termo que ele usa, a palavra que ele usa, ele não fala assim: vocês estão entristecendo o outro. Paulo, para não chamar o povo de animal, vocês são um bando de animal. Ele fala assim: cara, vocês estão mordendo uns aos outros. Vocês estão devorando uns aos outros. Se continuar assim, vocês vão se autodestruir. Vocês estão vivendo como um bicho. É isso que Paulo está dizendo. Ainda bem que ele está falando isso aqui para os irmãos aqui da Galácia, né? Não tem nada a ver com a gente aqui. Mas ele fala assim: vocês estão vivendo como um bicho. O sentimento que vocês têm uns pelos outros é um sentimento de animal. A maneira como vocês tratam uns aos outros é como um animal irracional. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve esse desajuste comunitário? Se nós fazemos parte de uma comunidade que não ama um ao outro, que se trata como se fosse um bando de animal, como se resolve isso? Versículo 16: vivendo pelo Espírito. Está aqui comigo, irmão? Vivendo pelo Espírito. O Espírito é o que vai ajustar a vida comunitária da igreja.
É a vida do Espírito que vai ajustar a vida comunitária da igreja. Amém, gente? Então não se trata apenas de uma luta contra o pecado. Se trata de uma nova exigência. Se trata de uma nova vida. De uma nova vida guiada, conduzida, sustentada pelo Espírito. Irmão, quem conduz você? Quem te auxilia nas suas decisões? Os negócios que você vai fechar. O que te faz fechar esses negócios? É a margem de lucro que você tem? Ou é o Espírito que fala, não fecha esse negócio? Ah, mas eu vou lucrar. Não fecha esse negócio. Não, mas assim, vai ser lucrativo. Irmão, quem está conduzindo você? Nos negócios que você fecha, nas parcerias que você fecha. Quem está conduzindo você? Quem está sustentando toda a tua vida? Essa orientação aqui, ela não é apenas individual. Paulo não está dizendo que a vida do Espírito é para que você viva sozinho. Essa orientação, ela é também comunitária. A vida no Espírito, ela está diretamente ligada à forma como nós nos relacionamos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se o Espírito não estiver no nosso meio, se a vida, se a fonte da nossa existência não for o Espírito, nós vamos nos tratar como animal. É isso que ele está dizendo aqui. Você está aqui comigo, irmão? Porque atitudes como inveja, como provocação, como orgulho, elas revelam o fruto do Espírito? Sim ou não? Não, elas revelam a atuação da carne. A vida do Espírito, ela produz unidade. A vida do Espírito produz maturidade. A vida do Espírito, ela não produz uma destruição mútua, como ele fala no versículo 15, vocês vão se destruir mutuamente. A vida do Espírito, ela promove uma edificação mútua. Se vivemos pelo Espírito, irmãos, a pergunta que devemos fazer antes de agir não é, eu posso? Não, a pergunta é, isso vai edificar o outro? Você não vive mais para si mesmo. Se você vive para si mesmo, você é um prisioneiro. Não, eu vivo para mim mesmo, eu sou livre. Não. Presta atenção, sabe qual é a maior marca da sua liberdade? Sabe qual é a maior marca da sua liberdade? É quando você vive para servir o outro. Se você vive para si, você é um prisioneiro. Olha comigo o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para quê? Para quê? Para a liberdade. Tá, como é que faz para viver em liberdade? Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Como é que resolve isso? Como é que você mostra que você é livre? Ele está dizendo assim, ó, não use da sua liberdade para viver na carne. Façam o quê? Demonstre que vocês são livres. Como? Continua lendo o texto, irmão. Servindo uns aos outros por meio do amor. Você é livre? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu peco, eu falo mal mesmo, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou livre, eu faço do jeito que eu quero. Não, irmão. Você é prisioneiro. Se você é livre, então sirva o outro. Essa é a principal marca da liberdade. Você pode dizer amém? Então Paulo fala aqui duas coisas básicas nesse texto. Primeiro, algo definitivo aconteceu. Já aconteceu. A carne foi crucificada. E agora nós vemos pelo Espírito. Isso é definitivo. Você não pode fazer mais nada. Jesus já levou sobre si o escrito de dívida. Ninguém pode se auto-redimir. Ninguém pode se resolver o problema do pecado. Porque Jesus fez isso. Você está aqui comigo? Amém, gente? A carne foi crucificada. Só que existe uma responsabilidade que é nossa. E essa responsabilidade, ela é contínua. Então ele fala assim, ó,
a carne de vocês foi crucificada, vivam pelo Espírito. Mas qual que é a responsabilidade? Andem de acordo com essa realidade. Andem como homens crucificados. Manifestem na vida cotidiana de vocês o fruto que tem como fonte o Espírito. Isso é uma responsabilidade pessoal de cada um. Então, irmãos, nós não vivemos tentando alcançar essa vida, como se essa realidade fosse muito distante. Ah, não, pastor, isso aqui não é para mim não, isso aí está muito longe de mim. Esse fruto do Espírito aí está muito longe de mim. Não, isso aí está muito distante. Não, irmãos, nós já recebemos essa vida. Então qual que é o problema? O problema é que a gente não corresponde a ela. A gente não manifesta esse fruto. A vida cristã não é uma busca por identidade, irmão. Não. A vida cristã é uma resposta à identidade que você já recebeu em Cristo. Querido, isso aqui é o Evangelho. Deus, Ele já realizou a obra em nós. A cruz, preste atenção nisso. A cruz já tratou a nossa carne, irmãos. O Espírito, Ele não vai te dar a vida, não. Ele já te deu vida. Agora, viva de forma coerente a vida do Espírito. Essa é a nossa responsabilidade. O Espírito é a chave de tudo. É o Espírito quem torna real essa realidade. No dia a dia, irmãos. Tanto a morte da carne, quanto a manifestação do fruto. É por meio do Espírito. Amém? Sem o Espírito de Deus, a cruz, ela vai se tornar apenas um símbolo. Sem o Espírito, a cruz é só um símbolo. Mas com o Espírito não, querido. Com o Espírito, a cruz, ela se torna uma realidade viva. A cruz com o Espírito se torna uma realidade operante, uma realidade transformadora. Amém? Eu penso que nós precisamos mergulhar nisso. Existe uma realidade para ser vivenciada a partir da cruz de Cristo. Existe uma vida que precisamos assumir a partir da cruz de Cristo. Onde está a fonte da tua existência, irmão? Onde está a fonte da tua vida? Onde você busca força, sentido para viver? Onde? Onde? Eu queria que você, sentado como você está mesmo agora, pensasse um pouco na sua vida. O que você pode encontrar dentro de você que ainda é obra da carne? O que você pode olhar para dentro de você agora e identificar? Cara, pastor, isso aqui ainda é obra da carne. Eu preciso abrir mão disso. O que ainda está dentro de você? Esse é o momento de nós olharmos para o lado de dentro, irmãos. Você está aqui comigo? Esse é o momento de nós olharmos para dentro. É o momento de nós olharmos para dentro. Esse é o momento de nós olharmos para o nosso interior. Primeiro, entender que a vida do Espírito já está aí, à nossa disposição. Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. A questão é, viver na carne pode ser um pouco mais confortável para você. Porque para viver pelo Espírito precisa passar pela cruz. Para viver pelo Espírito é necessário passar pela cruz.
como você está vivendo a tua vida, cara. Quando as pessoas elas observam a maneira como você vive, gente, se você ouve isso não mexe contigo, cara, você está morrendo por dentro. Quando as pessoas veem como você lida com a sua casa, com a sua família, o que sobressai, o que salta aos olhos dela? Quando as pessoas percebem como que você lida com os seus negócios, quando as pessoas observam como você lida com o seu irmão, deixa o Senhor tirar de você uma falsa sensação de liberdade. Se você vive só, você não é livre. Se você criou o seu próprio mundo para você viver do seu jeito, você é prisioneiro de si mesmo. Vamos, aproveite esse tempo e olhe para dentro. Olhe para dentro. Aproveite esse tempo e olhe para o seu interior. Veja o que precisa ser ajustado na sua vida. Veja o que precisa ser ajustado. Veja o que precisa ser mudado dentro de você. Quais são as áreas da sua vida que você precisa manifestar o fruto do Espírito? O seu estilo de vida, ele manifesta mais a carne ou o Espírito? Os desejos que ocupam o teu coração, eles manifestam mais a carne ou o Espírito? Os seus pensamentos, o que ocupa a tua mente, eles revelam mais o fruto do Espírito ou as obras da carne? Irmãos, aquilo que conhecemos de Deus precisa afetar a maneira como nós vivemos, cara, porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Como que eu digo que eu estou conhecendo mais a Deus e eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui? Como que eu não mudo como marido? Como que eu não mudo como filho? Como que eu não mudo como pai? Como que eu não mudo como uma esposa? Como que eu não mudo como funcionário? Como que eu não mudo como um patrão? Como que o Espírito de Deus não tem poder de mudar a minha natureza? Sabe qual que é a minha oração? É para que o Espírito convença você. Se o Espírito não convencer você, irmãos, não adianta. Não adianta eu sentar contigo, não adianta pastor nenhum, líder nenhum sentar contigo, não adianta ninguém sentar contigo, porque nós mentimos para nós mesmos às vezes, nós comunicamos para a nossa consciência. Irmãos, a carne dominou sobre as nossas vidas e nós estamos achando que está normal, nós estamos achando que é tudo bem, é só mais um pecadinho. E esses pecados vão se tornando realidade, vão se tornando um estilo de vida. Não faz sentido, irmãos. Se o Evangelho não afeta a nossa forma de viver, não faz sentido. Se o Evangelho não afeta a maneira como vivemos, não faz sentido.